Sejam muito bem-vindos à nossa live, à nossa terça-feira, nossa TPME, Terça para Mulheres Empreendedoras. E nessa live você vai aprender comigo como ganhar tempo na confeitaria. O mundo, gente, está cada dia mais acelerado. Na vida profissional, então, nem se fala. A pressão está cada dia maior mesmo. Você já teve aquela sensação que a gente precisa ter muito mais tempo para fazer tudo num dia só? Que 24 horas do dia não são suficientes para a gente fazer tudo que a gente precisa? Você já teve essa sensação? E o pior de tudo, você acaba o dia, a gente acaba acabada e a gente tem a sensação que não fez nada. Isso que é pior, né? Por isso que eu decidi vir falar um pouco desse tema aqui para vocês, porque esse bate-papo que a gente tem aqui de empreendedora para empreendedora é muito rico. De tantos trabalhos que a gente tem, de tanta coisa, a nossa correria, a nossa vida profissional é uma loucura. Isso sem falar nas coisas que a gente precisa fazer, como a nossa casa, os nossos filhos, dar conta de marido, dar conta da gente mesmo, enfim, né? É tanta coisa que a gente tem para fazer que o dia acaba e a gente tem aquela angústia, aquela sensação que não fez nada direito, que não fez nada de nada, né? Se você se identificou com tudo isso que eu falei para você, essa live é para você, tá bom? Fica aqui até o final que a gente tem muita coisa para conversar ainda. Eu trouxe para você o gerenciamento de tempo. O que é gerenciamento de tempo? O gerenciamento de tempo é um processo de organização e planejamento de como a gente divide o nosso tempo entre as atividades que a gente precisa fazer. Então assim, Érica, eu já tenho que planejar tudo. Eu tenho que planejar a confeitaria, eu tenho que planejar a compra, eu tenho que planejar... E tem que planejar o tempo. Sim, temos que planejar o tempo. Por quê? Qual a diferença de você planejar o seu tempo e planejar o gerenciamento da confeitaria? Qual a diferença de você gerenciar o seu tempo e gerenciar a confeitaria? Uma coisa é você gerenciar a sua confeitaria, tá? Outra coisa é você gerenciar o tempo para você gerenciar a sua confeitaria. Ficou confuso? Espera aí que eu vou te explicar. Primeiro, a gente precisa gerenciar o nosso tempo, para depois a gente gerenciar a confeitaria, tá? Eu trouxe aqui o exemplo de um autor, que é o Christian Barbosa. Ele tem um livro chamado A Tríade do Tempo. Eu não sei se vocês já leram, mas eu li e é muito bom esse livro. Por quê? Ele desenvolveu uma metodologia com base em pesquisas realizadas de mais de 40 mil pessoas. Ele fala que a gente perde muito tempo preocupado com o passado, de coisas que a gente precisava fazer e não fizemos, e com o futuro, de coisas que a gente precisa fazer. E aí a gente acaba esquecendo de viver o momento que a gente vive, que é o hoje, que é o presente, que é o agora, né? A gente parece uma alma penada. Ou a gente tá lá atrás, né, vivendo, remoendo o passado, ou a gente tá no futuro tentando buscar algo que ainda não é o momento. Então, a gente precisa dar menos atenção ao tempo e dar mais atenção à vida. Não tem aquele termo que fala pular de galho em galho? Tem gente que fica pulando de live em live. Esse é o horário das lives da noite, né? 8h30, 9 horas, começa as lives da noite. E tem gente que não sossega o facho, fica com o controle remoto na mão. No meu tempo era controle remoto, agora é o celular. E fica pulando de live em live, não tem aquele sossego, aquela sensação. Por isso que eu coloquei a música hoje. Eu falei, opa, se eles ouvirem a música, eu vou falar, aqui que eu vou ficar, aqui tá gostoso. Eu vou ficar aqui um pouquinho. Então, a gente não tem nem o sossego, nem a tranquilidade de escolher e ficar. Porque a gente tá sempre com a sensação que a gente tá perdendo alguma coisa. Ah, se eu assistir a live da Érica, fulano também tá fazendo live e eu vou perder o conteúdo de lá. Então fica lá, fica aqui. A gente acaba nem ouvindo aqui nem lá. Então assim, até esse desassossego, né, essa ida e vinda de passado e de futuro faz a gente perder tempo na vida, porque a gente não faz nenhuma coisa e nem outra bem. Quantas de vocês que estão me ouvindo agora com pressa, já pensando,
estão me ouvindo, estão me escutando, mas não estão me ouvindo, já com a cabeça de quando terminar a live, o que vai fazer quando terminar a live. Aí me ouve mais ou menos, faz outra coisa mais ou menos, vai fazendo, vai pensando o que vai fazer. Então, assim, a gente nesse desassossego, a gente não faz nada direito. E acaba que a gente embola todo o nosso tempo, toda a nossa atividade e não realiza nada de fato, do começo, meio e fim. O Christian Barbosa, o autor do livro A Tríade do Tempo, ele também acredita que existe 3 poderes capazes de fazer com que a gente mude. Então, assim, ele acredita assim, uma pessoa só muda se ela sonha, se ela escolhe e se ela age. Então, se ela sonhar, se ela escolher e se ela agir, são 3 coisas que te motivam, que te faz ser capaz de mudar. Então, se você sonha com alguma coisa, você precisa mudar algo em você, você muda, porque você tem um sonho, você tem um objetivo. Se você escolhe aquele sonho, você muda, porque você escolheu viver aquele sonho. E se você age, você vai agir em direção do seu sonho e porque você escolheu aquele sonho. É muito louco, gente, mas não é muito verdade isso mesmo? Ele fala que esse conceito também ele se dá em 3 esferas. Então, vamos supor, o tempo, ele é dividido em 3 esferas. São as coisas urgentes, são as coisas circunstanciais e são as coisas importantes. O que são as coisas urgentes ao ponto de vista do Christian e ao estudo que ele fez, mas que você vai ver que faz muito sentido com o que a gente vive? As atividades urgentes são aquelas que precisam ser feitas agora. E não é porque você não sabia. Ai, aconteceu tal coisa, eu não sabia. Por exemplo, hoje vence o IPVA do carro. Gente, você já sabia que existia o IPVA do carro. Você sabe que em janeiro tem a conta para pagar e você se surpreende com a urgência de pagar aquele IPVA. Então, aquelas coisas que precisam ser feitas no exato momento, para ontem, elas costumam gerar estresse. Então, por isso que a gente tem aquela sensação, as coisas urgentes são aquelas que a gente fica meio que apagando incêndio. Geralmente, se você não faz aquela coisa, ela tem uma consequência negativa. Então, assim, se eu não pagar o IPVA agora, vai dar ruim, eu vou ter que pagar multa, então assim, tudo que é urgente, ela tem que ser feita naquele momento e se não fizer, gera algo ruim. Então assim, você consegue identificar se você está fazendo coisas urgentes, entendeu? Ela geralmente também interrompe o seu dia. Você tá vivendo lá o seu dia e alguém ou você mesmo lembra dessa coisa urgente, você vai e faz. E isso atrasa a sua vida de uma maneira geral, porque aí vai embolando o seu tempo. Você vai apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio e tem a sensação de nunca realizar nada. Você nunca tem resultado efetivo em função das coisas urgentes. Elas podem até te causar problemas de saúde. Você se identificou quando eu fui falando o que era urgente? O que é urgente? O que é urgente tem essa característica. Agora, eu vou falar para você 3 truques de como você afastar essas coisas urgentes. Como você vai afastar essas coisas que atrapalham o seu dia a dia. Primeira delas é planejar. Se você sabe que você tem algo que você precisa fazer, por que você vai deixar para a última hora? A gente que é brasileiro, a gente tem esse hábito, né? De sempre deixar para a última hora, porque a gente sempre vai dar um jeitinho para resolver aquilo. E isso, lá na frente, vai te atrapalhar. Então, você tem que planejar. Se você sabe que você tem que fazer, você vai e faça. Tem que ter planejamento no seu tempo. No meu tempo, Érica, sim, tem que ter planejamento no seu tempo. Segunda coisa que pode diminuir essas questões urgentes é você aprender a dizer não. Eu sei que muitas pessoas se embolam no tempo porque não sabe dizer não. Eu falo que um não na hora certa é melhor que um sim na hora errada. Deu para entender?
Porque o não, ele evita milhões de problemas. Não é milhões de problemas. Não é porque você disse um sim que você está fazendo bem para aquela pessoa. Dizer não faz parte do processo. O sim e o não, eles têm o mesmo peso. Aceitar tudo que as pessoas pedem só vai prejudicar você mesmo. Prejudica você e você acha que só está prejudicando você, prejudica o outro também. Porque quando você, vamos supor, ó, numa situação, você tem uma cliente te pede um bolo de última hora. Você não pode fazer, mas para não falar não, você fala um sim. No momento que você deveria ter falado não, aí você faz um bolo que de repente pela pressa não ficou bem feito, ou o sabor ficou alterado por conta da pressa. Você quis agradar aquela cliente, mas no final não deu certo. Você já passou por alguma situação que você tinha que ter dito não, você disse sim, você fez e ainda não foi bom nem para você, nem para outra pessoa? Então é isso que eu tô falando. Nem sempre o sim, ele vai te trazer coisas boas. O não também traz coisas boas. O não no momento certo, ele vai te trazer coisas boas também. E a terceira coisa é delegar atividades. A gente, que é mulher, mãe, a gente tem, né, aquela capacidade de querer abraçar o mundo, de querer fazer tudo. E a gente acha que só a gente é capaz de fazer aquilo, só a gente vai fazer bem feito. E não, a gente precisa delegar. Tem coisas que são urgentes, se é urgente, faz você, né? Se é urgente que a pessoa está te pedindo, porque geralmente as coisas urgentes pode partir das pessoas também. Então, se você quer que seja rápido e bem feito, a gente sempre acha que só a gente pode fazer. E não, você pode delegar para um filho, você pode delegar para o seu marido, você pode delegar para uma irmã, você pode delegar para quem você quiser. Então, avalie nesse momento se você pode delegar isso para alguém. A segunda atividade são atividades circunstanciais. O que são as atividades circunstanciais? As atividades circunstanciais são as mais preocupantes, porque é a que exige mais atenção da gente, é onde a gente mais se perde. Você acha que a gente se perde nas mais urgentes? Não, a gente se perde mais nas circunstanciais. Por quê? Elas são aquelas que a gente é levado ou pelo contexto da nossa vida, do que está acontecendo, ou por uma condição, pela condição humana, ou por uma situação, ou por uma pessoa. Então, você é obrigado, né, a agir, a parar o seu tempo para você agir e se dedicar àquilo, ou por um contexto, ou por alguém que te pediu uma ajuda, ou por alguma situação ou condição que você está. Então, geralmente, as circunstanciais são as que mais roubam o nosso tempo. Por exemplo, você ir em eventos com pessoas que não te agregam nada, que você não gosta, mas para você não falar não, para não ficar chato, você acaba indo. É uma situação, é uma atividade circunstancial que não te agrega nada, ela não vai mudar nada na sua vida, ela não está alinhada com o teu propósito de vida e você está perdendo tempo com ela. Reuniões desnecessárias, conversas paralelas, horas vendo TV na internet. Hoje mesmo a Manu estava assistindo, que a gente deixa ela assistir um pouco de internet. Aí eu falei, filha, o que isso está agregando na sua vida? Se é filme, que tem uma história e tal, tudo bem, mas tem umas coisas que não agrega nada. E quantas vezes a gente se perde olhando? Às vezes eu vou postar um conteúdo para vocês, daqui a pouco eu me pego olhando ali, ó, subindo o dedo, sem pensar, só queimando meu tempo com coisas sem necessidade, com coisas que não vão agregar nada e que não vão me ajudar a chegar no objetivo da minha vida, no meu objetivo de vida, né? Então é isso que a gente precisa se atentar também. Quanto tempo a gente perde jogando fora com coisas que não faz o menor sentido para nós, menor, e a gente
joga no lixo. Falar assim, eu não tenho tempo, antes de você se organizar o seu tempo, ou falar que você não tem tempo, você precisa avaliar se você está cuidando e separando o seu tempo de maneira correta. Se você está perdendo o seu tempo com coisas urgentes, com situações urgentes, com situações circunstanciais. E agora eu vou falar. A terceira atividade são atividades importantes. Essas sim, são atividades que merecem a sua atenção, são atividades que estão alinhadas com o teu objetivo de vida, com a tua meta de vida, com a tua missão de vida, né? O que você veio fazer aqui no mundo, na Terra. E aí sim, essas atividades importantes são a que vocês têm que dar mais atenção. Ela geralmente tem prazo para ser realizada, elas são bastante pessoais, elas são ligadas a você, ela geralmente te proporciona prazer, te geram muito resultado, por isso também que ela te dá a sensação de prazer, e são atividades que vai fazer diferença na sua vida. São coisas que vão fazer diferença na sua vida, que faz sentido, que te faz sentir viva, que você fala, poxa, hoje eu fiz um monte de coisa que eu gostaria de ter feito, que está alinhado com aquilo que eu quero para minha vida, vai fazer diferença na minha vida de curto, médio e longo prazo, então valeu a pena, né? Então essa sensação de dever cumprido mesmo vai te dar quando você estiver alinhada com as atividades que são importantes na sua vida. Érica, o que tudo isso tem a ver com o tempo na confeitaria? Gente, se a gente sabe dividir o nosso tempo entre atividades urgentes, circunstanciais e importantes, qual que você vai focar? Se você agora sabe que tem diferença nas coisas que você escolhe fazer no seu dia a dia. A gente vai escolher as atividades que são importantes. Agora eu sei que quando eu for fazer alguma coisa, eu vou me perguntar, essa atividade é importante? Ela vai trazer resultado de curto, médio e longo prazo para mim? Ela me proporciona prazer? Ela vai fazer sentido e diferença na minha vida? Se sim, eu preciso fazer. Se não, não faz sentido você fazer. Você tem que priorizar essas atividades que são importantes, porque são elas que vão gerar o resultado que você espera para a sua vida. Entendeu? Elas são importantes para você e não para os outros. As circunstanciais, elas são importantes para os outros. É alguém que vem falar, é alguém que vem te pedir. Gente, nem sempre quando a gente faz alguma coisa para o outro, a gente está ajudando. Sabia que muitas vezes a gente fazer as coisas para o outro, muitas vezes a gente está atrapalhando a capacidade dele evoluir? Já parou para pensar nisso? Eu não sou aquela pessoa assim 100% boazinha, porque eu acredito muito no potencial das pessoas. Não é porque eu não quero fazer uma coisa, mas é porque eu acredito que todo mundo tem um potencial de fazer e de melhorar. Então, às vezes, quando eu falo não, geralmente porque eu não tenho tempo, mas também para o outro se desenvolver. Por exemplo, a Manu pede coisas o tempo inteiro. E eu falo, filha, você já é capaz de fazer, você já pode fazer. Faz você, mamãe, eu tô com fome. Filha, vai lá na cozinha e faz o seu leite, aproveita e faz o meu também. Então, assim, ao invés da gente falar tudo sim, o não é saudável e ensina também, né? Tanto a gente como o outro, tá bom? Então, identificar essas atividades faz total sentido para você escolher as batalhas que você quer enfrentar na sua cozinha. O que é que você quer enfrentar? Porque você, como empreendedora, tem que saber a diferença, o seu tempo é dinheiro. E qual a diferença de atividades? Você precisa saber quais são as mais importantes para você fazer as escolhas certas, tá bom? Eu sei que eu posso estar te decepcionando porque você queria uma agenda toda montadinha com tudo que você precisa fazer. Mas eu quero te falar uma coisa, eu não faço milagre. Eu sou aquela pessoa que vou te ajudar, mas você
melhor do que ninguém, sabe da sua vida, da sua agenda e do que é importante para você. Então, aqui eu trago as ferramentas para você conseguir administrar tudo que você precisa como empreendedora. Essa última que eu falei, as atividades importantes, às quais você deve dar atenção e importância, elas geralmente, para você identificar com mais facilidade, elas estão ligadas ao físico, à sua mente, ao seu emocional, tá bom? E ao espiritual. O que eu quero dizer com isso? Cuidar da sua saúde está ligado ao seu físico. Fazer exercício está ligado à sua saúde e ao seu físico. Mental, a gente precisa, como empreendedora, estudar. Qual é a maneira que você tem para estudar? Através de uma live aqui toda terça-feira eu dou aula de algum assunto, através de podcast, através de livros. Eu consumo muito livros, eu adoro ler, mas nem todo mundo gosta de ler, né? Então, fazer algum hobby, algo que te faça sorrir, que você sinta prazer. Eu sinto hoje em dia a gente perdendo muito tempo com coisas que a gente não tem o menor prazer em fazer, rouba o nosso tempo, não tem a ver com o nosso destino, assim, com as nossas escolhas, não vai agregar nada na nossa vida e a gente fica perdendo tempo. E o emocional também, separar um tempo para passar com quem a gente ama, né? Que abastece a nossa alma, abastece o nosso coração. Aí cada um vai identificar uma maneira de estudar, é uma maneira que vai te fazer bem. Então, por que é tão importante a gente gerenciar o nosso tempo? Porque quando você gerencia o seu tempo, você vai conseguir realizar mais coisas importantes, menos coisas urgentes e circunstanciais. Você entende? Quando a gente gerencia, consegue identificar quais são as nossas atividades, se elas são importantes, urgentes ou circunstanciais, a gente vai fazer escolha e vai acabar fazendo mais coisas da importante e menos coisas urgentes e menos coisas circunstanciais. Ah, a partir de amanhã eu não faço nada urgente nem circunstancial. Não, você vai tendo essa visão, vai vendo que essa visão que você tem vai te contribuir para uma evolução e você vai evoluindo aos poucos. Hoje eu vou fazer uma urgente, amanhã eu não vou fazer nada e vai até você evoluir e sempre fazer escolhas de coisas importantes. Uma coisa que eu queria também falar para você é o seguinte: tem coisas que a gente fala sim, né, coisas circunstanciais que as pessoas nos pedem e às vezes a gente faz para o outro para agradar o nosso ego. A gente passa o tempo, o dia todo fazendo coisas para as pessoas, para falar que fez e para o quê? Alimentar o nosso ego. A gente precisa dessa autoanálise também, tá, gente? Porque a gente é humano. Humano, somos feitos do mesmo material e a gente erra igual, tá? Então, sim, existem pessoas que passam o dia inteiro resolvendo as coisas dos outros para alimentar o próprio ego. Porque resolver o problema dos outros é muito mais fácil do que resolver o nosso. Agora eu fico pensando, por que será que a gente quebra tanto a cabeça tentando resolver o nosso problema se a gente der um passo na rua e parar uma pessoa que nem te conhece, contar a situação para ela, ela vai saber resolver seu problema? Por que a gente fica perdendo tanto tempo com a gente mesmo, com os nossos problemas, se fosse simples do jeito que as pessoas falam, ou se fosse tão simples como a gente olha o problema dos outros? Realmente tem momentos que são simples e outros que não. Então, se a gente também tem essa fuga, olhar e ajudar o outro atrasa a minha vida. Por quê? Porque eu não quero olhar para a minha. Eu não quero ter que resolver as minhas coisas. Resolver as minhas coisas dá muito trabalho. Dá mais trabalho do que dar pitaco na vida alheia. Dá mais trabalho do que ajudar o outro. E gera uma satisfação muito maior eu resolver a vida alheia do que a minha. Entendeu? Por quê? O que você precisa resolver não é importante. É urgente ou circunstancial. Tá? Então se atentem nisso também. Érica, você escolheu esse tema para falar para confeiteira. Gente, vocês são empreendedoras. E o maior benefício de você saber gerenciar o seu tempo é você ver os seus resultados no final do mês. É você ver as coisas acontecendo. É você ver que aquilo que você planejou tá dando certo.
Você vai vendo e gerando mudanças no seu trabalho, você vai vendo e gerando mudança na sua vida, você vai ver as pessoas te respeitando mais, porque você sabe o que você está falando, você sabe o que você está fazendo, você sabe, espera um minuto, agora eu não posso, quando falar sim, é um sim. Quando falar não, é um não. Eu sou uma pessoa boa, mas quando eu falo não, gente, não é porque eu tô sendo ruim, é porque não dá. Agora, quando eu falo sim porque dá e vai ser bom para aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Então, assim, você tem que respeitar o seu tempo. Respeitar o seu tempo, o seu momento. Respeitar o tempo do outro, o momento do outro. Porque tem gente que fica chateadinho quando a gente fala não. E muitas vezes a gente acaba falando sim na hora errada porque o outro vai ficar chateado que a gente vai falar não. Só que aquela coisa que você vai parar de fazer as suas coisas para fazer a coisa do outro, que é urgente para ele, não para você, vai atrapalhar a sua vida. E muitas vezes você nem vai agradar o outro. Já aconteceu com você? Você parar a sua vida, fala assim pro outro, faz favor pro outro e ainda não agradou? Então, falou que sim, eu sei, eu ouvi daqui. Eu ouvi daqui. Entendeu? Então, assim, você sabe que o dia que você se comprometer com você mesma, você vai fazer aquilo que é importante. Sem se dar desculpa, sem mimimi, sem permitir intervenções, sem permitir que ninguém fale com você naquele momento. Tem momentos que a minha irmã tá aí que não me deixa mentir, ou mente junto comigo. Mas tem momentos que ela me liga e eu falo, irmã, agora eu não posso falar, eu tô fazendo tal coisa, quando eu terminar eu te ligo. São prioridades. Se for importante, ela vai falar, não, é importante, eu preciso falar com você agora. Se não for importante, for circunstancial ou urgente, ela fala, tá bom, depois a gente se fala, não tem problema. As pessoas que te amam vão entender que um não é bom também. Então é importante que você consiga gerenciar o seu tempo. Por isso, se você gerencia o seu tempo, você consegue aumentar o seu lucro. Por quê? Porque você vai conseguir executar atividades com mais importância, vai aumentar a quantidade de coisas importantes que você precisa fazer e coisas menos urgentes e menos circunstanciais. Com isso, você vai aumentar o seu lucro. Porque aquilo que é importante, é aquilo que faz sentido para você, tem a ver com o teu objetivo. Tem a ver com aquilo que você quer para a sua vida. Tem a ver com aquilo que você quer para a sua empresa. Então, você vai conseguir ter muito mais resultado administrando o teu tempo, tá bom? E se eu não gerenciar o meu tempo, Érica, o que acontece? Você não realiza nada. Você vai continuar apagando incêndio. Você vai continuar não gerando resultado, nem para você, nem para ninguém. Você vai continuar com essa sensação e com essa angústia de que passa o dia, o tempo voa e que você não fez nada da sua vida. Que você chegou com 50, 60 anos e você está onde você não queria estar. Você está do momento que você não queria estar, de um jeito que você não queria estar. E aí, o tempo não volta. Ele não volta. Ele não volta. Então, por isso que é importante o crescimento. Quando a gente vem aqui conversar, ouvir outras empreendedoras, quando eu faço consultoria, eu tenho troca com vocês, eu tenho os meus mentores também, essa troca é importante. Porque a gente começa a olhar para nós mesmos e começa a ver que a gente precisa melhorar. Não é o dia que tem que aumentar. Ah, então, ó Deus, faz o seguinte, 24 horas tá pouco aqui para mim, faz um dia de 36 horas. Acho que Deus vai vir fazer um dia de 36 horas para você ou você que tem que saber administrar melhor o seu tempo? Aí você vai falar assim para mim, Érica, tudo bem, entendi tudo o que você falou, mas eu tô sem tempo para administrar meu tempo. Aí, filha, você chegou no caos total. Aí você senta e chora, igual eu falo, agora chora, pode chorar. Porque eu sou dessas, viu, gente? Quando a situação não tem jeito, eu falo, pode chorar. Chora, chorar faz bem. Chorar faz bem. Aí você chegou no caos total. Aí você sabe o que você tem que fazer? Quando chega esses momentos que você não tem tempo
para gerenciar o seu tempo, você não tem tempo para parar, para pensar naquilo que é importante para você, para sua vida, cuidado. Porque às vezes vem aqueles freios que a vida nos dá, né? A vida vem e breca. A vida vem e trava sem você pedir licença. Como uma doença. Como a morte de alguém muito próximo, né? Que alguém morre e a gente fala, caramba, meu, a gente não é nada nessa vida. A gente não é nada, a gente tá aqui hoje, tô aqui falando pra vocês, ó, 8h30 da noite, e amanhã eu posso não acordar. Vocês têm noção disso? Eu acho que se a gente tivesse noção disso, a gente ia ficar tudo doido. Porque os nossos planos são a longo prazo. A gente não faz nada assim que fala, não, posso morrer amanhã. Hoje eu fiz tudo que eu devia ter feito, que amanhã eu posso morrer. Ninguém faz isso, gente. Ou é a vida que breca, ou são as circunstâncias, as situações, entendeu? A ausência daquilo que é essencial vai fazer você pensar no tempo perdido, no tempo mal administrado, no tempo que você precisa ter mais com você mesma, com seu filho, com seu marido, no seu trabalho. Aí que você vai descobrir que o tempo é relativo. Você pode ter vivido muito tempo com uma pessoa e quando ela falta, você fica sem chão. Você pode ter vivido 1 segundo com aquela pessoa e quando ela falta, você vai ficar sem chão. Como você pode ter vivido nada. Quando ela falta, você vai ficar sem chão. Porque a gente sente falta daquilo que a gente não tem, né? E o tempo é uma delas. O tempo é cruel. O tempo chega para todo mundo. A gente não tem controle. A gente tem que fazer as nossas escolhas, fazer aquilo que faz sentido para você, sentido para sua vida, fazer sentido com o teu objetivo de vida. E geralmente é assim mesmo, quando você tá aliado com o seu objetivo, as pessoas não vão gostar. Elas não vão gostar, porque ela não tá aliada com o seu objetivo de vida, ela tá aliada com o objetivo de vida delas. E elas são crianças mimadas como um feto dentro da nossa barriga, que tá pouco se lixando pra mãe, o negócio dele, ó, é mamar. Uma vez eu escutei isso, achei um absurdo, mas é verdade. Se tem um serzinho mais egoísta na vida, é o bebê. Ele tá lá dentro da nossa barriga, ele não tá vendo o que tá acontecendo aqui fora. Ele tá, ó, mandando ver, sugando a mãe tá pele e osso, ele tá lá, ó, querendo dele. Querendo comer o dele, entendeu? E é assim, as pessoas são assim. Elas não olham pra fora. Elas vão sugando. Se você não pôr limite, elas não param. E o tempo não para também. Como é que a gente acorda, né? Acorda sem propósito. Sem gerenciar o tempo. Você acorda, liga a TV. Aí olha o jornal, ó, meu Deus do céu, tem que pagar IPVA hoje. Você foi pra cozinha para fazer um café, olhou o WhatsApp, aquela cliente pediu a cotação de um bolo. Aí você não fez ainda. A outra perguntou se você faz bolo de 5 andares. Você não faz bolo de 5 andares, mas você ainda tá pensando se você vai fazer ou não, porque você tá precisando do dinheiro. Aí você não responde. Aí a filha pediu para você comprar um material para ela fazer o trabalho da escola. Você foi na sala para ver se você tem dinheiro para comprar. Aí você lembrou, olhando a carteira, que você tem uma encomenda para entregar hoje e você nem foi no mercado comprar os insumos. Aí quando você vai escolher as coisas para fazer, você lembra mais uma coisa, eu não comprei a mistura para fazer o almoço hoje, nem sei o que eu vou fazer de almoço, porque eu tô tão cansada, já tô tão embrulhada que eu nem sei o que eu vou fazer agora. Aí quando você vai escolher de novo alguma coisa para fazer, liga alguém com uma história do sovaco, com a conversa nada a ver, e você para. A sua vida é para dar atenção pro outro. De conversa que você já ouviu e você vai ouvir pela milésima vez, porque aquela pessoa, ela está com resistência, o propósito dela é atrapalhar a sua vida. Ela faz isso consciente? Não sei. Tem gente que sim, tem gente que não, mas ela faz. Já parou pra pensar? E aí a gente tem que fazer escolhas. A pessoa fica chateada porque tá distante, tô distante cuidando da minha vida. Eu tô cuidando da minha vida. Como é que eu faço? Como eu gerencio tudo isso, toda essa bagunça da minha confeitaria, Érica? Ou você faz agora, ou você agenda,
Ou você delega, ou você elimina. Você tem 4 escolhas. Olha quanta opção. Olha quanta opção para você que não sabe escolher e nem administrar o seu tempo. Então, assim, ó, o que você vai escolher fazer agora? As coisas importantes, aquilo que faz sentido para a sua vida, aquilo que faz sentido com o teu objetivo, com a tua meta de vida, com o seu ser, com aquilo que você é, com aquilo que você veio no mundo para fazer, tá bom? Aquilo que gera resultado. Vai gerar resultado para você? Vai gerar resultado na sua vida, com o teu propósito de vida? Então, é o que eu vou fazer agora. O que eu vou agendar? Você agenda as circunstâncias. O que não gera resultado, o que não é para você, agenda. A gente pode também tirar um tempinho para circunstâncias. Circunstâncias é o quê? Perder tempo. Pode, entendeu? Ou você pode o quê? Delegar. Fulano, marido, você pode fazer tal coisa para mim? Pode. Porque assim, tá, gente? Marido é igual filho. Se você não pedir, ele não faz, tá? Tem que pedir. Tem que pedir? Tem que pedir. Tudo bem, não tem problema nenhum, a gente pede. A louça tá desse tamanho, mas a gente tem que pedir. Não é o meu caso, tá, gente? Que aqui o negócio já tá mais alinhado. Aqui já tem 23 anos junto, então a gente já consegue dar uma alinhada melhor. Mas eu vejo muita gente falando, meu marido vê o que precisa fazer e não faz. Aqui no caso sou eu. Eu vejo que precisa ser feito e não faço na casa, porque eu tô cansada, criatura. Precisa pedir? Precisa pedir. Então, delega. Se o objetivo de vida foi em casal, ele vai faz ele se sentir parte do seu negócio. Ele lavar a louça, ele tá te ajudando no seu empreendimento. Ele lavar um banheiro, tá te ajudando no seu empreendimento. É isso que você tem que fazer ele entender. Que tudo, que todo mundo faz na nossa casa contribui para uma realização da família. A gente não faz nada pra gente. Eu não faço, eu não sei se vocês fazem, eu acredito que também não. A gente faz tudo por eles e para eles, para os filhos, para a família. Então todo mundo tem que participar. Manuzinha, eu falo para ela, filha, você sabe o que a mamãe faz? Eu sempre chamo ela, mamãe, eu quero mais tempo com você. Eu falo, você sabe o que a mamãe faz? Eu falo para ela, o que eu faço me faz feliz. Eu amo trabalhar, eu amo falar com as pessoas, eu transformo a vida das pessoas. Eu transformo a minha vida quando eu ensino as pessoas. Faz sentido, eu faço sentido a minha vida, faz sentido quando eu ajudo alguém, Manu. Então, faz ela ver, ela entende. Poxa, aquilo que a minha mãe tá fazendo é legal, ela gosta. É bom, ela ajuda as pessoas. Hoje ela falou pra mim, mamãe, eu quero ser que nem você. Eu quero falar também na internet. Eu falei, filha, fala o que você quiser, que assunto você quer ensinar. A vaca não dá leite. A gente precisa tirar o leite da vaca, ela não dá. Nem a vaca tá dando. A gente cresce ouvindo que a vaca dá leite, agora vem o Mário e fala que a vaca não dá leite, né? A gente tem que tirar, mas é verdade, a gente tem que tirar. Como que você começa a organizar o seu tempo hoje? Eu separei aqui para você 5 passos para você começar hoje a organizar o seu tempo. E o primeiro deles é o quê? Organização é o primeiro passo. Se você tem muita coisa para fazer e não sabe por onde começar, organize as suas coisas. Olha a importância do que eu falei no começo da live. O que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Você vai anotar tudo o que você precisa fazer, você vai classificar. E vai o quê? Fazer o quê? O que é importante. E isso vai diminuir muito a sua lista, viu? Esse é o primeiro passo. Se organizar. Se organizar é o quê? É sentar, parar para refletir. Gente, eu me organizo, sabe como? Vou contar uma coisa aqui para vocês. Tomando banho. Quando eu tô muito assim, afoita, não conseguindo realizar nada, eu entro no chuveiro, tomo aquele banho, aquela chuveirada e lá, a minha cabeça, eu começo a pensar. Mas pensar de uma maneira boa. A gente nem para tomar um banho decente. A gente tá sempre pensando em outras coisas. Então, organização. Organizar aqui, ó. Primeiro, a sua cabeça. Segundo passo é você fazer essa lista de urgente, importante e circunstancial. Classifique
Classifique as coisas que você precisa fazer. A terceira coisa, já falei aqui, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. O não é tão bom quanto o sim. Defina um tempo para as redes sociais, televisão, telefone, que é a conversa do sovaco, que são ladrões do seu tempo. Eu também gosto de perder meu tempo. Eu gosto. O que é bom geralmente faz a gente perder tempo. Mas define um tempo. Define um tempo. Eu tenho administrado melhor o meu tempo. Pego ali uns 15 minutos para olhar redes sociais, até porque eu preciso olhar o que o mundo está fazendo. Hoje eu não tenho mais tempo, eu treinei o meu olhar para aquilo que é importante, para aquilo que tem a ver com a minha missão de vida, com aquilo que tem valor e vai trazer propósito e vai fazer diferença na minha vida. Eu preciso me abastecer para trazer coisas boas aqui para vocês. Um bom livro, um bom podcast, uma boa leitura, um bom bate-papo, isso vai trazer coisas importantes para vocês. Separe um tempinho para fazer essas coisas que você gosta, não te traz resultado, não tira tudo, mas deixa um tempinho, não precisa ser o dia inteiro. Tira um tempo para fazer isso, tá bom? E o quinto passo é separe um tempo para você se conhecer, entender o que você quer para sua vida, porque muitas vezes a gente tá fazendo um monte de coisa e a gente nem sabe o que a gente quer para nossa vida. Você nem parou para pensar qual é o seu objetivo de vida, aonde você quer chegar, o que você quer para sua vida, o que você quer para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Érica, mas eu não sei nem se eu vou acordar amanhã viva, eu vou ficar me planejando? Sim, precisa se planejar, porque e se acordar? Se não acordar, beleza, foi. Mas se acordar, você precisa estar aonde você planejou. E se você não planejou, como diz o gato lá do filme da Alice no País das Maravilhas, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí, se você não sabe aonde você quer chegar, foi por qualquer caminho, não pode reclamar. Esse, gente, é um exercício diário. São tentativas, erros, acertos, mais erros do que acertos. Depois vocês vão mais acertar do que errar, até o dia de você não errar mais. Não tem um milagre. Você não vai fechar o olho hoje e acordar amanhã de uma maneira diferente. Eu não vendo milagre aqui, nem no meu curso eu vendo milagre. O meu curso, eu te ajudo a faturar mais de 5 mil reais, tá? Mais de 5 mil reais no ramo da confeitaria. Com o quê? Com trabalho e dedicação. Não se iluda com coisas fáceis. E nem queira também. A gente tem que querer história para contar. Foi difícil, mas eu consegui. É possível. Deu certo para mim. Tem que dar certo para você também. Quando você dedica um tempo para você, sabe organizar o seu tempo, planejar o seu tempo, você vai conseguir realizar muito mais coisas importantes e ter muito mais resultado. Sabe como você pode fazer isso? Você sabia que domingo é o primeiro dia da semana? Domingo é o momento que a gente tira para não fazer nada, né? Aí você tá sendo útil aquele dia, quando você termina de organizar a sua agenda, você fala, caramba, hoje era um dia que eu não precisava fazer nada e eu fiz. E foi tão bom e vai facilitar tanto a minha semana. Então no domingo você vai separar, segunda-feira, que é um dia que não tem tanta venda de manhã, você pode sair para comprar as suas coisas, os insumos. Na terça, você pode pegar os seus pedidos, começar a fazer ajustar o seu cardápio. Na quarta, e vai separando assim. Segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer aquilo, quarta eu vou fazer aquilo. A gente começa a avaliar e ver que a gente está perdendo tempo com quem não dá valor para o próprio tempo, e a gente, no final de tudo, a gente que acaba errando. A gente que não soube falar um não no momento certo. Se você não der valor para o seu tempo, para a sua vida, para o seu momento, ninguém vai dar. Então, pensa também que falar um não para o outro é importante. Você não podia pegar aquela encomenda e você fez para não falar não. E aí você não consegue entregar ou o bolo desmorona. O que acontece? Um não podia ter resolvido tudo, né? Então, assim, faça agora o que é importante, o que gera resultado para você.
Agende o que for circunstancial e não gera resultado para você. Aquilo que não é para você. Delegue as circunstâncias e os urgentes. Desembuca, a mesma coisa. Delegar e desembucar são sinônimos. E elimine urgências e circunstâncias. Talvez você tenha vindo aqui nessa live hoje achando que eu ia te dar uma agenda lotada para organizar a sua agenda. Não dá para você delegar para mim. Nem para eliminar. E nem fazer de qualquer jeito. Tem que ser feito agora, tem que ser feito por você. Tá bom? Tem que ser feito por você mesmo. Desculpa te decepcionar por ter achado que você vinha aqui e achar toda a sua agenda montada. Mas eu tenho certeza que com todas as informações que eu te dei, você vai conseguir ter uma agenda muito mais organizada, um dia muito melhor planejado, né? Um dia melhor planejado, um dia muito mais produtivo, com muito mais resultado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, gente. Beijo!